que a gente cobra muito da esquerda e da centro-esquerda, e cobra com razão da esquerda e da centro-esquerda, que volte a conversar com esses eleitores, ou que volte não, né? Não sei se já conseguiu alguma vez, mas que tente conversar com esses eleitores de uma forma mais eficiente, mais abrangente. Mas eu acho que cobra-se pouco da direita democrática que se diferencie dessa extrema-direita. E aí, eu vejo, por exemplo, nesse movimento atual, nesse momento atual, a gente tem uma tentativa da direita brasileira de se organizar sem Bolsonaro. Aproveitar a oportunidade. Eu acho que o Bolsonaro, politicamente, cumpriu um papel de organizar o espectro da direita, puxando para o extremismo, puxando para a radicalidade, e a direita, que não é radical ou extremista, embarcou e está tentando ocupar esse espaço sem Bolsonaro, mas não se diferenciando de Bolsonaro e marcando essa diferença sistematicamente. Porque, claro, você vê um Kassab falando, nós somos a direita e a centro-direita e temos os valores e vamos... Muito bem, o Kassab é um cara que já é um ator político antigo o suficiente para a gente saber que joga no jogo democrático. Perfeito. Agora, muitos do campo conservador ainda não se... propõem a fazer esse distanciamento de uma forma clara e isolar o extremismo, e isolar o radicalismo. E eu acho que isso é um movimento fundamental. Porque eleitoralmente, não sei se você concorda com isso, o extremismo é muito eficaz, porque as mensagens são muito simples, a máquina discursiva, não estou nem falando de algoritmo, de robô, não estou falando disso, estou falando de discurso mesmo, da mensagem. Ela parece que tem um apelo importante e que, perto disso, a direita tradicional, conservadora, fica meio sem graça. Não, se acovarda. Não é isso, não é sem graça. Se acovarda. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda tem uma força eleitoral muito importante. E democracia depende de voto. E os valores, muitas vezes, diante dos votos, cedem. O que tem acontecido com a direita no Brasil. É raro o exemplo de quem tenha dito... Existem exemplos. Se viu isso na eleição de 22. Gente que pôs a cara para dizer, entre essa alternativa que sobrou, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro não. Uhum. E gente que, digamos, não é do campo da esquerda. Uhum. E tiveram essa coragem. Mas agora, o que predomina é a hesitação, o temor, a ambiguidade na melhor das hipóteses. E isso é grave, isso é muito grave aqui, isso é grave na Espanha, isso é grave em vários lugares do mundo, onde se rompeu o que tradicionalmente se chamava do cordão sanitário, que é uma expressão que se criou na França para dizer a esquerda e a direita republicanas, diante de uma ameaça fascista, como foi a sua época o Front National, se uniam. Isso aconteceu na eleição do Chirac contra o pai da Marine Le Pen, né? Que acaba de falecer. Deve ser recebido pelo diabo onde o diabo estiver. Né? Então, isso se perdeu aqui e se perdeu na Europa. O Pedro tem toda a razão em dizer que existe também uma esquerda autoritária. Mas também falemos dos fatos. A esquerda autoritária hoje no mundo é desse tamanho. A ameaça é a direita autoritária, é a volta do fascismo. Então, eu não gosto dessa coisa de um lado e por um outro. Ninguém pode me acusar de simpatia pela Venezuela e pela esquerda autoritária. Eu nunca entrei nesse barco. Agora, não me venham dizer que é um lado e por outro. Você está falando de um orangotango de um lado e de um pernilongo de outro. O que você tem? Bom, talvez o pernilongo possa transmitir doenças terríveis, mas para ficar nas dimensões corporais, né, não são animais comparáveis. Sérgio, você tem toda a razão. A brincadeira que eu costumo fazer é o seguinte: olha, o problema é o seguinte, o Jones Manuel não consegue se eleger
vereador no Recife. Jair Bolsonaro consegue se eleger presidente da República. Essa é a diferença entre o comunista e o fascista. Essa é a diferença. Exatamente. Não, claro. Exatamente. Retoma o ponto da dignidade humana. Perdão, Pedro, não te interromper. Ontem, isso é um sinal inequívoco do fascismo, do nazifascismo. Os nazistas se referiam aos judeus como animais, faziam metáforas de os ratos que comiam migalhas no chão. O Trump ontem chamou os imigrantes genericamente those animals, várias vezes no discurso. Né? Isso é absolutamente inaceitável para quem tem digamos, um mínimo de fibra moral. Mas sabe o que é assustador para mim? É que o cenário que o Pedro descreve, Pedro, dos campos de concentração possíveis de imigrantes, ele já aconteceu, certo? Para quem se lembra do primeiro governo Trump, as imagens das crianças sendo separadas dos pais e sendo presas em jaulas, né? Eu não sei se vocês têm essa memória, se o nosso público tem. Eu tenho isso muito claro, eu tenho filha pequena e mesmo que eu não tivesse, mas além de tudo ressoou muito forte em mim, né? Porque eu muito me coloquei naquela situação. A empatia, quando pega próxima de uma situação real, ainda pega mais forte. Eu acho que a gente dá a volta aqui. As pessoas viram já isso acontecer, sabem que ele pode fazer isso, e ainda assim votaram nele, porque eu acho que, como você mesmo disse, não necessariamente compram o pacote completo, mas quando põem na balança, falam, olha, isso é um mal menor perto de eventuais promessas e visões de mundo que atendem o que eu espero de um presidente, né? Então, esse cálculo que as pessoas estão fazendo, eu acho que essa é uma briga que a esquerda, em boa medida, não tem conseguido apresentar seu argumento, porque exagera no identitarismo, no cancelamento, na prepotência, no olhar de cima, mas que parte da direita democrática e conservadora faz vista grossa. E aí, a esquerda cai nessa armadilha que o Pedro aponta, que é, bom, e aí? E agora? A gente deixa de fazer a briga em nome de se aproximar desse público, de trazer esse público para uma conversa mais próxima, e aí quem vai brigar por isso? Né? Então fica esse dilema. E, veja, eu não tô defendendo o cancelamento, o identitarismo extremado, não é isso. Estou falando do dilema e do fato de que tem uma parcela de políticos e de líderes que poderia ter uma posição um pouco mais digna nessas questões e que não tem. E aí a gente fica só, mas a esquerda não faz isso, mas a esquerda não faz aquilo. Tá, mas a esquerda sempre foi minoritária. A esquerda, o Lula se elege porque faz frente ampla, porque entrega para o centrão tudo que pode, etc. Mas no discurso político, ele tá só fica isolado. Então, sim, eu acho que isso é um dilema muito, muito complicado que o Trump apresenta para o mundo. Esse tema do identitarismo é importante, porque é claro que isso pode resultar numa visão exclusivista e no limite autoritária, né? Ou quem não está rezando pela minha cartilha, ou quem não tem os marcadores de raça, gênero, orientação sexual que eu tenho, que eu prezo, eu olho sempre com desconfiança. Isto existe. Mas isso não resume esse universo e não conta a história de movimentos que foram fundamentais para ampliar as liberdades. Né? Pega o tema das mulheres, que só são minorias do ponto de vista do poder político e econômico. São maioria do ponto de vista estatístico. O feminismo produziu um aumento das liberdades nas sociedades do mundo, em particular nas sociedades ocidentais,
a partir dos anos 60, absolutamente extraordinário, que contrasta com a posição submissa que tem as mulheres ainda em culturas e sociedades com as quais a gente não se identifica. Então, essa extrema-direita fala em nome do Ocidente, né, mas não compreende que o melhor do Ocidente são esses valores da liberdade que se tornaram cada vez mais concretos para um número cada vez maior de pessoas. As mulheres, os gays eram punidos na Inglaterra com castração química nos anos 50. Então, quando vai se criticar, digamos, estes movimentos, eu faço, mas com muito cuidado, porque esses movimentos desempenharam e desempenham um papel fundamental na defesa de valores que são valores muito caros à nossa identidade política, ao que eu acredito que seja melhor para a sociedade, e acho que isso é para um amplo grupo de pessoas, inclusive para a direita conservadora, né? Mas não obtusa, mas não dogmática, mas não extremista, não fascista, né? Há gays conservadores, há gays conservadores, né? Então, eu acho que tem que olhar a questão da esquerda, tem que apontar os problemas, não se trata de ser acrítico. Mas o problema para as democracias hoje não é o chavismo. A Venezuela hoje é um país muito enfraquecido na sua capacidade de exportação do modelo chavista, que já foi uma tentativa que a Venezuela fez, mas hoje já não tem mais essa capacidade. Ao passo que a extrema-direita está no poder nos Estados Unidos, está no poder na Itália, é eleitoralmente crescente na Alemanha. Então é preciso ver o jogo que está sendo jogado é outro.